Nesse caso, na sala de aula de troca de vidro, a gente vem trazer para vocês algumas dicas, né? A gente vai criar uma série de dicas aqui para quem tá, para aqueles técnicos de manutenção de celular que estão querendo entrar com troca na parte de troca de vidro, tá? Então, a primeira da série de dicas que a gente vem trazer para vocês é sobre as máquinas de laminação e tira-bolha, tá? O Daniel é nosso instrutor aqui de troca de vidro, já está no mercado já tem um bom tempo. E sobre essas máquinas de laminação e tira-bolha, nós vamos colocar para vocês, na verdade, qual que é a melhor na nossa opinião. Na verdade, tem duas categorias principais de máquina, que é a máquina a pistão e a máquina na forma de airbag, né? A máquina que faz um processo de airbag. Então, o Daniel já trabalha já há um bom tempo, como eu falei para vocês, ele vai dar a opinião de vocês. Qual dessas máquinas, qual que é melhor? Mas antes disso, Daniel, fala para nós. Qual a diferença de uma para outra? Qual que é o processo de um para laminar e de outro para laminar? Correto. Muito prazer, sou o Daniel. Na minha opinião, a máquina de airbag, ela é melhor por conta da laminação. Uma máquina de airbag, quando você vai laminar uma tela, a laminação dela não é tão rígida igual a laminação da máquina de pistão. Então ela não pressiona a tela como a máquina de pistão, ela não dá uma ondulação na tela. Isso, mas isso, vamos entrar num ponto. Então vamos lá. Às vezes para uma pessoa que seja leiga, pressionar bastante seja bom. Sim, depende muito. A diferença de uma airbag para uma pistão a máquina de pistão ela é uma barra de ferro que vai descer ali na tela, rígida. Na sequência a gente vai colocar algumas imagens aí mostrando onde é essa barra que ela faz. Nós temos uma aqui, no caso essa aqui do fundo, ela é a pistão e nós temos uma outra com um airbag aqui para mostrar para vocês. Aqui nós usamos no treinamento, são as máquinas que fazem por airbag, né, com a máquina com airbag. Essa, a gente vai mostrar o funcionamento e mostrar para vocês uma outra pistão, qual que é essa barra que desce e faz a pressão. Então, só para continuar, você estava falando então sobre a questão da pressão. Isso. Essa máquina que é de pistão, que faz a pressão, e você falou que às vezes pode ser uma pressão forte demais. O que acontece com essa pressão? Na verdade não é com a pressão forte demais. Assim, a máquina de pistão ela tem como você configurar a pressão que você dá nela como qualquer outra máquina. Ao meu ver, essa é a minha opinião, tá? Eu conheço técnicos que trabalham há muito tempo com troca de vidro e preferem a máquina de pistão. Eu prefiro trabalhar com a máquina de airbag. Por experiência, eu comparando a laminação da máquina de airbag com a de pistão, a máquina de airbag sempre deixa menos ondulação na tela. Ondulação, porque quando você olha termina a ondulação e você olha de lado. A tela não tem bolha, não tem nada, mas você vê que fica parece uma celulite assim na tela. Isso, tem cliente que nem percebe e passa, mas tem uns que reclamam. Aí você tem que retirar e ou fazer ela no old frame, que é fora do aro. Fora do aro, aí sim pode ser que você tenha um resultado melhor. Então, essas ondulações é mais comum de ficar quando você faz o processo com aro. Isso, no caso, na linha Edge, toda a linha Edge, e na verdade a tela Super AMOLED. Toda tela Super AMOLED ela vai dar aquela ondulação. Certo. Então, qualquer tela que for Super AMOLED, que for AMOLED, ela vai dar essa ondulação, você vai conseguir perceber ali aquelas... Vamos lá. Tanto a máquina de pistão quanto a máquina de airbag é possível fazer, a gente falou, você estava comentando agora sobre a linha Edge, que é o que? As telas curvas. É possível fazer a tela curva tanto numa quanto na outra? É possível, mas a máquina de airbag você não precisa de molde. A máquina de pistão você precisa. Sim. Como ela desce reto, tem um molde, costuma ter moldes para cada aparelho, ou algumas pessoas criaram alguns moldes universais que não funciona 100% como se fosse uma máquina de airbag. E a minha opinião com a experiência que eu tenho, né? Sim, então vamos lá. Então a gente acabou colocando os pontos críticos da máquina a pistão. Sim. Então vamos colocar aí, a gente vai colocar um funcionamento já na sequência aí para vocês de uma máquina airbag, o que ela faz, qual o processo, não fazendo passo a passo, mas o que ela faz, onde infla, o que mostra a diferença, para vocês entenderem a diferença dela, como ela se molda na peça, né? Então a gente colocou o ponto, chega a ser, você falou então nesse caso a airbag ela é um pouco melhor do que a pistão, na sua opinião, para fazer essa curva? Na verdade, para fazer qualquer tipo de tela.
Um Apple Watch também, se eu pegar para fazer. Tanto numa quanto na outra vai, mas nessa é melhor. Na máquina airbag, na minha opinião, é melhor por conta da ondulação que fica. No treinamento aqui nós fazemos a linha flat, que é a linha reta. E tem uma, desculpa me interromper, tem uma outra coisa que é muito importante, que para quem vai estar começando também, a máquina de airbag, você vai economizar muito em moldes também. Porque se você tem uma máquina de pistão, você vai precisar comprar moldes separados para cada tipo de tela, dependendo dos aparelhos que você forem fazer. Na máquina de airbag você não precisa de molde, tá? Você consegue fazer ela porque o airbag ele vai fazer a forma da tela ali. Infla, então, independente se a tela é flat ou edge, se o aparelho está montado ou desmontado, você consegue fazer tranquilo. Então tá, no nosso treinamento a gente aborda tanto a linha reta, que é a linha flat, né? Tanto os Apple Watch, os iPhones, tanto modelos dos 6 em diante até os modelos mais novos de iPhone, a gente faz tudo com a linha de airbag, com a nossa máquina de airbag que a gente coloca para fazer. Então era essa a dica principal que a gente queria colocar para vocês e falar para vocês, assim, nossa opinião, qual das máquinas são as melhores. Qual que é, na verdade, a faixa de preço costuma ser a mesma, só completando. A faixa de preço costuma ser o mesmo, que dá em torno de 6,5 até 15 mil reais vocês vão encontrar dessas máquinas. Ah, mas uma de 6,5 dá para começar a trabalhar? Dá para você trabalhar tranquilamente numa de 6,5. Tem algumas vantagens com algumas máquinas mais caras, mas não que você não consiga trabalhar com a máquina de 6,5. Ah, um valor muito alto, mas a troca de vidro ela traz um retorno muito alto também. Na verdade, a troca de vidro ela te dá um benefício de duas formas. O primeiro deles é você conseguir fazer só a troca do vidro, é óbvio, né? Vai recuperar a tela original, o cliente vai ficar muito... A tela não fica original, como algumas pessoas anunciam, porque a partir do momento que você mexeu nela, não é mais original. Mas mantém-se a originalidade da tela. O que é isso? A questão do touch continua o mesmo, brilho, contraste, enfim. Às vezes você pega uma outra tela, você compra, a qualidade vem muito baixa, muito ruim. E também você aumenta o índice, uma coisa que é muito boa, o índice de aprovação de orçamento na sua loja. Se você pega uma linha da Edge, da Samsung, a linha S, sei lá, uma S8, você vai na loja aí, R$ 1.100, R$ 1.200 que você cobra do cliente final. Você fazendo só a troca de vidros, cai pelo menos para metade do preço. Pelo menos para metade. Ou seja, você aumente seu índice de aprovação de orçamento, porque o cliente às vezes foi em 5, 10 lojas que você não cobraram R$ 1.100, R$ 1.200 e você cobrou metade do preço. Beleza? Então, essa foi a dica sobre as máquinas de laminação e tira-bolha. E um ponto só para completar, nós não estamos dizendo que realmente a máquina de airbag ela é melhor do que todas. Sim, nós estamos colocando pontos, diferença das máquinas. Opinião de quem já trabalha há muito tempo com isso. Tá bom? Mas porque tem muita gente que vai falar assim, não, mas a de pistão para mim é melhor. Mas essa é uma opinião nossa, tá? Uma opinião, um tempo de experiência, processos de laminação, de originalidade do aparelho, de laminação da tela, tudo, tá bom? Estamos aqui com a máquina de pistão, tá? Vamos mostrar aqui como que é o funcionamento dela. Lembrando que nós temos essa máquina aqui no curso, aqui na escola, só que nós preferimos usar a máquina de airbag. Se você já tem uma máquina dessa e você quer fazer o nosso curso, a forma de fazer, as técnicas que nós utilizamos é a mesma, tanto na máquina de pistão quanto na máquina de airbag, tá? Nós vamos mostrar a diferença de uma máquina para outra, mas se você já tem, você vai conseguir utilizar, vai conseguir fazer normalmente. Basicamente, nós colocamos a tela aqui, tá? Fechamos aqui a comporta. Essa parte, essa barra de ferro aqui, ela desce, aqui esquenta, tá? Tem uma temperatura aqui, ela esquenta. E ela desce e pressiona a tela, tá? Esses pistões aqui faz essa barra descer e pressiona a tela. Basicamente a laminação dessa máquina é assim, tá bom? Existe uma diferença dessa para a máquina de airbag na parte de laminação, mas a laminação dela é feita à base desse ferro e os pistões. Estamos aqui agora com a máquina de airbag, tá? Essa é a máquina que nós utilizamos aqui no curso. Vamos mostrar para vocês a diferença, basicamente, da laminação dela. Tá? Aqui tem uma bolsa de ar, né? E ela infla, quando nós ativamos aquela laminação, ela infla e ela faz o molde, ela faz a laminação da tela e ela faz o molde da tela também. Se você põe uma tela Edge aqui, ela vai inflar e vai fazer o molde da tela. Então,
Essa é a diferença que nós citamos entre você utilizar uma máquina de pistão, que você vai precisar colocar um molde para poder descer e fazer a laminação da tela. Então, basicamente, a diferença dessas máquinas são essa. Eu vou ligar ela aqui agora só para vocês terem uma noção de como que fica aqui, como que é essa bolsa infla, tá? Vai fazer um pouco de barulho, vocês não vão conseguir me entender um pouco, mas vocês vão acompanhando aí, eu vou mostrar para vocês. Basicamente isso. Essa bolsa ela infla, então se a tela tivesse aqui agora, a gente coloca a tela virada para baixo, né? Essa bolsa ela infla e com a pressão aqui dentro ela vai fazendo um molde da tela e assim faça a laminação. E a tira-bolha, entre as duas máquinas, a tira-bolha sempre vai ser a mesma coisa, tá? A tira-bolha é uma câmara com uma pressão lá dentro que espalha as bolhas que ficarem depois da laminação.